Olá. Hoje a gente vai fechando, chegando para fechar as nossas reuniões e as nossas análises acerca do livro dos Atos. E eu quero terminar isso chamando a sua atenção acerca do fato, ou para o fato de que Paulo e o seu testemunho vai avançando, Ele vai trabalhando ali nas suas viagens missionárias. Após a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo vai ser preso, tá? E essa prisão do apóstolo Paulo é que vai possibilitar que o discurso e o testemunho do apóstolo seja ouvido por autoridades constituídas em Roma até chegar na própria cidade romana. Então, é o que a gente vai analisar a partir de agora. Atos capítulo 19, a partir do versículo 23, vai começar a contar essa história que nós vamos trabalhar nessas duas últimas aulas. Diz assim o texto: por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demétrios, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis. Isso é Paulo em Éfeso, tá? Paulo na igreja que ele plantou em Éfeso. E proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E aí, só contextualizar para você que aqui em Éfeso havia um dos maiores templos religiosos daquele período, que era o templo de Ártemis, da deusa grega Ártemis. E era a gente consegue entender, muitas pessoas iam ali para adorar Ártemis, para prestar seus cultos ali à deusa Ártemis, e provavelmente esse cara aqui, ele era um fabricante de brindes, de souvenirs, de imagenzinhas pequenas, miniaturas da estátua de Ártemis, que tinha muito grande dentro do templo, e ele ganhava dinheiro com esse tipo de trabalho, amém? 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: grande é Ártemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, os companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia, e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre da multidão, a quem os judeus levaram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante quase 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. Quando conseguiram apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso,
Existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração, e tendo dito isso, desfez a assembleia. Por que eu quero começar falando sobre esse texto, tá? Antes da gente falar da prisão do apóstolo Paulo, lá do capítulo 21. Você percebeu que continua naquele mesmo tom, onde o cristianismo chega, uma religião precisa ser desconstruída. As pessoas vão abandonando o que faziam, vão abandonando a fé em outros deuses e vão começando a acreditar em Jesus Cristo. E é muito interessante porque o Cristo que Paulo prega continua alinhado ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que, se revelando a Moisés, disse que imagens de esculturas feitas por mãos de homens não são deuses, porque Deus não é criado pelo homem, mas Deus é quem criou o homem e criou todas as coisas. Quando esses homens viram que aquilo ia prejudicar o negócio deles, né, e por trás desse circo religioso havia uma tentativa de enriquecimento, e aí a gente com muita tristeza olha e vê que muitos dos nossos irmãos cristãos também estão cedendo a formar sistemáticas lucrativas e econômicas a ponto de sufocar e sacrificar a verdade e desprezar os propósitos de todos os recursos financeiros, né? Esses homens, eles estavam interessados em aferir seu lucro, né? Estavam interessados em preservar seu lucro e a sua identidade religiosa. Eles criaram uma grande assembleia ali para poder tentar conseguir um parecer, para poder fazer alguma coisa contra os apóstolos. E aí, Alexandre faz uma defesa, tá? Esse discípulo faz uma defesa, e a defesa que ele faz é muito interessante. Ele diz que procônsules, ou seja, eu já expliquei para vocês o que era um procônsul. O procônsul era o cara que fazia às vezes do cônsul. Tinha o cônsul, que era o governador, né? E aí, às vezes, Roma conquistava uma cidade para não ter que fazer eleição de cônsul para aquela cidade, fazer eleição de magistrado para aquela cidade. Eles nomeavam pessoas que eram chamados de procônsul, né? Que estava ali por causa do cônsul, né? Ele fazia às vezes de cônsul, pró-magistrado, né? Que fazia às vezes de magistrado, para rapidamente fundamentar ali uma estrutura estatal nos termos de Roma, beleza? E aí ele fala o seguinte, ele fala que se há algum tipo de acusação desse Demétrio, eles reconheciam a autoridade de Roma para fazer, eles diziam outra coisa: se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo aqui, nós podemos ser acusados de desordem. E o que eu quero que você entenda com esse texto aqui, antes da gente ir para o 21? Que Roma, apesar de, na maioria das vezes, ter muito desinteresse pelas coisas desse povo, eles eram as autoridades para intervir nesse tipo de situação. E é baseado nessa ideia básica que nós vamos entrar no texto de Atos 21, amém? Para entender como o apóstolo Paulo foi preso. No versículo 17 de Atos 21, diz que Paulo chega em Jerusalém. O texto diz assim: e chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi com nossa companhia
encontrar-se com Tiago, foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus, têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo o costume da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leve esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo anda corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Quando Paulo chega em Jerusalém, a fama que corre entre os judeus acerca de Paulo é que Paulo estava instigando os judeus, tá? Que ele estava entrando nas sinagogas espalhadas por todos os lugares onde Paulo passou e estava instigando os judeus a se afastarem da lei de Moisés e a não serem circuncidados, o que é mentira. Por quê? Porque nós estudamos que, por exemplo, quando Paulo foi garimpar Timóteo para o ministério, Timóteo era instruído no judaísmo. Então o que Paulo fez? Paulo o circuncidou. Esses homens estavam espalhando fofocas e mentiras e os ânimos estavam fervendo. Então o que acontece? Tiago apresenta 4 irmãos que haviam feito o juramento de se converter ao judaísmo, né? Eles são purificados, eles raspam a cabeça, são rituais importantes dentro do judaísmo, para mostrar para todo mundo que o apóstolo Paulo não era esse monstro que estavam pintando. E ele de fato não era. Você vê no texto que ele, com relação ao judeu, pedia que guardasse exatamente as mesmas tradições. Só que, diferentemente do que a gente imagina, não com o intuito de serem salvos, não com o intuito de que isso os salve, porque quem os salva agora é o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo acrescentou à sua pregação. Versículo de número 27 diz assim: Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo. Provocaram todo o povo e o agarraram, gritando. Preste atenção. Aqueles homens que entraram com ele, entraram para participar do ritual de purificação, ou seja, de confissão do povo judeu. Tá? E aí tem uma coisa importante que eu preciso que você saiba. Eu não sei se você estudou o Gálatas comigo, mas tem as aulas gravadas aqui no canal. Lá no livro dos Gálatas eu explico como é que funcionava o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ele tinha um pátio externo, né? Ele era todo divididinho, só que além das divisões que a gente via quando ele foi construído, eles criaram mais uma divisão de um pátio externo para o pátio interno. Nesse pátio interno, a partir do muro para o pátio interno, só poderiam transitar judeus. O pátio externo, gentios poderiam transitar. E, inclusive, isso era considerado profanar o templo. Essa é uma informação importante para a gente continuar no texto. Então, 28 diz assim, gritando: Homens israelitas, ajudai. Esse é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra esse lugar.
Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Aqui vale, aquela velha dica, Cuidado com o que a gente ouve, avalie direito antes de tomar uma atitude. Você vê que todas essas situações de tumulto que os apóstolos experimentaram sempre foram violentas e foram impulsivas e não houve análises corretas, e porque não houve análises corretas dos fatos, cometeu-se um monte de injustiça. Paulo está sendo aqui novamente tratado de forma errada, não tratado de forma costume e acusado de fazer uma coisa que ele não fez. Eles pegaram o apóstolo Paulo, arrastaram para fora de forma abrupta. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia gritando: mata-o. Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que há algum tempo provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão, e quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Nós vamos ver, durante essa trajetória de Paulo apresentando uma defesa, de acusações que são feitas a ele. Ele não vai mudar o tom da defesa. E repare uma outra coisa que eu quero que você entenda para a gente fechar tudo isso. Ele não muda o tom da defesa e as pessoas não vão mudar a incredulidade da resposta a essa defesa. Diz assim: irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era muito importante dentro da linhagem do segmento do farisaísmo dentro da religião judaica. Gamaliel era neto de Hilel, segundo alguns historiadores apontam, e Hilel é o fundador desse movimento do farisaísmo que originou no que hoje a gente conhece como rabinismo judaico. Então ele diz que foi instruído na lei aos pés de Gamaliel, sendo discípulo de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. E por que Paulo chama a atenção para o fato de que ele foi instruído e muito bem instruído e de que ele sempre tratou a lei com zelo? Porque o apóstolo Paulo, aqui ele não quer fazer uma defesa de si. Ele quer, acima de qualquer coisa,
mostrar aos irmãos que estão ali que não é ilógico ele agora estar professando outro tipo de fé. Ele não era um judeu desleixado, ele não era um israelense ou um israelita desleixado que vivia sua vida, aprendeu a Torá mais ou menos. Não, ele era uma pessoa zelosa com a lei. Ele diz, persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. Ele diz assim, eu era tão zeloso da lei que eu prendi as pessoas que professavam o cristianismo, eu prendi pessoas que professavam fé cristã, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos, e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Ele estava falando, essa raiva que vocês estão sentindo, essa situação que dentro de vocês está os impelindo a fazer o que vocês estão fazendo, eu também tive. Por zelo, eu não era qualquer judeu, eu era um fariseu, eu recebi a instrução de Gamaliel, eu era um dos mais zelosos possíveis. Tão zeloso era que eu tomei iniciativas de calar esses blasfemadores do cristianismo. Era isso que ele estava dizendo. No 6 ele diz, quando porém estava a caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Ele me disse, eu sou Jesus, o Nazareno a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito o que precisa fazer. Como eu não enxergava nada por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me, Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu o vi. Então ele disse, o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz de sua boca, pois será sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. O apóstolo Paulo, com essa defesa, ele tem um objetivo muito específico. Qual é? Relatar que diante das coisas que aconteceram com ele se curvou à verdade. Ele não foi manipulado pela verdade, ele não foi manipulado por informações. Ele viu o próprio Jesus, ele acreditava firmemente porque aprendeu que Jesus Cristo, que os que pregavam o Cristo estavam violando a lei. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, como na cabeça daqueles homens, como Jesus poderia ser o Messias se morreu pelas mãos dos romanos? Essa história de ressurreição na cabeça deles era fake news de quem não conseguiu administrar bem a derrota. O líder de vocês morreu, o líder de vocês passou. Lembra de Gamaliel falando, se o trabalho deles não perseverar, não estão com Deus. Então, assim, a ideia principal aqui que o apóstolo Paulo quer levantar é a de que ele acreditava também que Jesus não era o Messias, só que ele viu Jesus Cristo ressurreto.
E quando ele viu Jesus Cristo ressurreto, a chave mudou. Diante dessas informações, é o que eu falo, isso daqui serve para os nossos dias também. Sabe, esse testemunho de Paulo aqui é um testemunho para nós, porque muita gente diz que isso tudo foi manipulado. Só que o apóstolo Paulo, ele está dando, Lucas faz questão de mostrar as referências do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo também faz isso em outras cartas, quando faz defesas de si. Em Filipenses ele fala, eu sou judeu de judeu, sabe? Eu sou fariseu de fariseu, sou da tribo de Benjamim, eu tenho tribo, eu era um dos mais zelosos do judaísmo, se fosse para me vangloriar. Por isso o apóstolo Paulo, ele era um propenso a esmagar essa mentira. Só que aí ele se deparou com o fato de que não era mentira. E nós precisamos lidar com esse relato também. Eu não sei se você já aceitou, já confessou o Senhor Jesus Cristo, você que está assistindo essa aula, mas essas informações aqui são muito importantes e nós temos que lidar com elas. Por quê? Porque morrer numa cruz pode parecer para você que poderia ter acontecido com qualquer um naquela situação de violência, mas e ressuscitar dos mortos? Como é que aconteceu? Para pessoas que estavam andando com Jesus antes da cruz, pode parecer, eles inventaram a mentira, roubaram o corpo e inventaram uma mentira. Só que Paulo acreditava exatamente nisso, acreditavam que eles estavam mentindo, acreditavam que eles estavam fazendo coisas erradas. Paulo estava numa saga de colocá-los na prisão. E aí ele mudou o discurso. E segundo ele, seu discurso mudou, porque ele viu Jesus face a face. 17 diz, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão. E vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho a respeito de mim. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então eles escutaram até essa palavra, mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo esse homem, porque ele não deve viver. Aí você vê a carga de preconceito e de xenofobia que havia no meio desses homens. E é por isso que eu falo, toma muito cuidado com esse espírito patriota e nacionalismo. É muito importante que nós amemos as pessoas que têm os mesmos vínculos e costumes conosco. É muito importante que nós zelemos para que nós, como brasileiros, sejamos um país forte. Mas nós não podemos de maneira nenhuma achar que Deus é brasileiro. É Deus acima de tudo e todos. Nós precisamos entender isso com muita clareza, porque o Deus que atua no Brasil, atua na Argentina, nós somos os que primeiro foram rejeitados, mas por Cristo nós somos chamados à reconciliação. Quando aqueles homens ouviram que ir aos gentios falar do Senhor, que o Senhor estava chamando os gentios, eles pararam com tudo. Para eles era a nação de Israel, remissão de Israel, era aquela visão fechada que os discípulos também começaram em Atos, quando Israel será remida, mas o Senhor Jesus diz, vocês vão até os confins da terra também, como minhas testemunhas. É isso que vocês vão fazer. É isso que vocês vão fazer. Quando Paulo falou dos gentios, aqueles homens começaram a gritar, querendo que ele morra. O 23 diz, então gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza,
ordenando que fosse interrogado sob chicotadas para saber a razão de gritarem assim com ele. Por que isso aconteceu lá? Porque enquanto Paulo está falando isso tudo, Paulo está falando na língua dos hebreus. E os romanos não estão entendendo nada. E aí eles estão vendo aquela situação. Então ele falou, interroga esse cara, enche ele de chicotadas, se for o caso, para saber por que aquele povo ficou tão pistola com o apóstolo Paulo. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava. Olha o que Paulo vai dizer, agora ele está lidando com os romanos. É permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Mesma coisa que ele falou para o magistrado. Sem uma sentença condenatória, eu não devo ser punido porque eu sou cidadão romano. Ouvindo isso, 26, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que está fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou por direito de nascimento. E aí, tem um jurista que trabalha exatamente com direito romano, e ele menciona, o próprio apóstolo Paulo, o direito, ele usa como exemplo quando ele vai falar sobre os critérios de nacionalidade, Nos termos de hoje nós temos dois critérios de nacionalidade, nós temos o ius solis e o ius sanguinis. Critério ius solis significa que você é cidadão de um determinado país se você nasceu na terra daquele país. O Brasil adota o critério ius solis, adota o ius sanguinis também, mas, por exemplo, a Itália adota o ius sanguinis, então assim, ou seja, de sangue, de nascimento. Se você tiver algum parentesco ou algum dos seus descendentes tenha nascido, dos seus ascendentes, tenha nascido na Itália, você tem o direito de pedir uma cidadania italiana, tá? Se algum deles é italiano, você tem direito, porque o critério da Itália é o critério ius sanguinis, tá bom? Aqui, o romano funcionava da seguinte forma: o primeiro critério era de nascimento, era o critério ius sanguinis, o critério de nascimento. Se você tem ascendente, se os seus pais, se os seus antepassados são romanos e você nasce reconhecido pelo seu pai, não renegado pelo seu pai, porque o pai romano podia renegar um filho nascido da sua esposa, de modo natural, e aí ele seria um bastardo, não teria direito a nada, seria tratado como escravo, mas uma vez que ele é reconhecido como romano, que ele é reconhecido, ele adquire nacionalidade romana. Só que alguns também pagavam, Teve um período que a cidadania romana era muito difícil de se conseguir. Mas já no período do apóstolo Paulo, eles já estavam numa fase em que você poderia comprar. Esse comandante está dizendo: eu paguei uma fortuna, uma nota preta para conseguir ser cidadão romano. Como é que você é cidadão romano? E Paulo vai dizer: eu sou cidadão romano por direito de nascimento. E aí tem mais uma questão. Aí é que a gente entende que o pai do apóstolo Paulo era romano. Por quê? Porque quem é que passava a nacionalidade? O pai. Tá entendendo? Se uma mulher romana se casasse com um homem de uma outra nacionalidade, de uma outra etnia, não pertencente aos cidadãos romanos, ela não passava a nacionalidade, mas o marido passava. O contrário acontecia. Então daqui a gente consegue ler que o pai do apóstolo Paulo era romano. Então por isso Paulo é romano. 29. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Tá vendo? Conheça seus direitos, irmão. Saiba seus direitos. Se você andar cumprindo com as suas obrigações, seus direitos não podem ser violados. Não interessa quem seja. Amém? Não interessa quem seja. Isso é uma coisa importante.
Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Então, assim, até mesmo se estiver fazendo uma coisa errada, o cara tem direito. Paulo está dizendo, eu tenho direito ao devido processo legal, eu não posso ser punido antes de ser condenado. Você pode chicotear um cidadão romano. Paulo poderia, eu vou sofrer por amor a Jesus Cristo, mas Paulo era cidadão romano, eu vou sofrer o necessário que precisa ser sofrido. Foi assim que Jesus o chamou, para sofrer o necessário. Agora Paulo está dizendo, epa, calma aí, eu sou cidadão romano, não tem uma sentença prolatada me condenando a ser chicoteado, e eu sou por nascimento. O direito de Paulo, o vínculo de Paulo é mais forte, mais ancestral do que o vínculo do próprio comandante. E aí quando isso aconteceu, eles recuaram. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo. Porque ele já tinha feito uma coisa que não era para fazer, que era o quê? Amarrado a Paulo. Para você ver que os nossos direitos aqui, conquistados aqui, eles servem para alguma coisa. Amém? Se você está cumprindo com suas obrigações direitinho, nós estamos numa época de pandemia, foi decidido que a gente tem que tomar algumas medidas sanitárias. Se você está cuidando das medidas sanitárias, respeita certinho os protocolos para a realização do culto, não há por que ter medo. Aí o magistrado, a espada do magistrado não é juízo de Deus. Aí é tirania. Se é tirania, você pode dizer, epa, eu tenho um direito. Aqui não tem rebeldia contra a autoridade, porque a autoridade que Paulo tinha para dizer isso era a autoridade que era inclusive sobre esses homens. É igual a nossa Constituição. Está entendendo? E aí no dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou aos principais sacerdotes. E todo o sinédrio se reuniu e, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. E agora Paulo vai partir, amém, para a sua defesa no sinédrio. Lá no sinédrio, Paulo vai fazer a mesma defesa que havia feito antes. Só que aí o que acontece? Agora, a discussão e o debate de Paulo com aqueles homens lá no sinédrio, com os sacerdotes, com o suprassumo da liderança dos judeus no sinédrio, avançou de tal forma que os homens começaram a ficar violentos. Aí agora o comandante leva Paulo de novo sob custódia, mas não simplesmente com o intuito de prendê-lo de qualquer forma, mas acima de qualquer coisa, com o intuito de protegê-lo de ser agredido. E aí, para finalizar, o texto de Atos 23:12 diz assim, quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram, fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, olha aí, a gente aprende que Paulo tem um sobrinho, filho de sua irmã, então Paulo tem uma irmã também. Ficou sabendo da cilada, foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse, leva este moço aos comandantes, porque ele tem algo a lhe comunicar.
Então, qual era a ideia desses caras, né? Ó, a gente vai matar Paulo. Então faz o seguinte, avisa ao comandante que a gente quer interrogar ele de novo. A gente vai interceptar Paulo no caminho e aí vamos matá-lo. E aí, um sobrinho de Paulo fica sabendo disso. Ele é filho da irmã de Paulo. E aí ele vai até Paulo, conta essa história e Paulo pede para que os soldados romanos levem ele até os comandantes. Amém? Leve ele até os comandantes. Para avisar isso. E aí, quando eles avisam isso, vamos ver o que acontece. Versículo 20. Ele disse, os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que o matem e agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse, preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E é aí que Paulo vai ser deslocado para a autoridade agora de um homem superior, e isso acontece por quê? Porque Paulo mostrou que tinha determinados direitos. E aí, o cidadão romano, ele era vinculado. Roma protegia os seus filhos. Então, você vê que mudou completamente agora o jeito e a tratativa quando Paulo se viu como cidadão romano, de modo que eles não ficaram alheios às ameaças. Agora eles estão tentando, inclusive com essa custódia, proteger o apóstolo Paulo. Amém? E aí Paulo é levado ao governador Félix. Eu vou parar por aqui nessa aula, nós vamos para a última aula, e na última aula a gente vai falar sobre os últimos pontos acerca da defesa de Paulo até Roma, e aí nós fechamos o nosso ciclo de reflexões sobre Atos. Amém? Fiquem com Deus e até a nossa próxima e última aula.